Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta aula, nós vamos continuar o estudo de congruência de triângulos. Nós já estudamos que dois triângulos são congruentes quando os lados correspondentes e os ângulos correspondentes são, respectivamente, congruentes, e assim é possível sobrepô-los. Nesta videoaula, nós vamos analisar 4 situações em que é possível reconhecer a congruência de dois triângulos observando apenas 3 de seus elementos. Mas antes de começarmos, eu peço a você que gostar dessa aula, que dê um joinha no vídeo e se inscreva no canal. Vamos analisar agora o primeiro caso. Caso lado, 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 conhecido como LLL, de lado, lado, lado. Dois triângulos são congruentes quando têm lados respectivamente congruentes. Vamos compreender melhor esse caso analisando a representação de dois triângulos. Então, vamos lá. Temos o triângulo de vértices A, B e C. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas dos lados. A medida do lado AC, um traço. A medida do lado BC, 2 traços. E a medida do lado AB, 3 traços. Vamos agora representar o triângulo de vértices D, E e F. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas dos lados. A medida do lado DF, um traço. A medida do lado EF, 2 traços. E a medida do lado DE, 3 traços. Vamos agora comparar as medidas dos lados dos dois triângulos. Observe que a medida do lado AB é igual à medida do lado DE. Portanto, AB é congruente a DE. Observe que a medida do lado AC é igual à medida do lado DF. E, portanto, AC é congruente a DF. Observe também que a medida do lado BC é igual à medida do lado EF. E, portanto, BC é congruente a EF. Conclusão: os triângulos ABC e DEF possuem 3 lados, respectivamente, congruentes, e essas 3 condições são suficientes para concluirmos, pelo caso LLL, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Muito bem, vamos analisar agora o segundo caso. Caso lado, ângulo, lado, conhecido como LAL, de lado, ângulo, lado. Dois triângulos são congruentes quando têm 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Vamos compreender melhor esse caso analisando a representação de dois triângulos. Temos o triângulo de vértices
A, B e C. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas dos lados e ângulos. A medida do lado AC, 2 traços. A medida do ângulo C, 1 traço. A medida do lado BC, 3 traços. Vamos agora representar o triângulo de vértices D, E e F. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas dos lados e ângulos. A medida do lado DF, 2 traços. A medida do ângulo F, 1 traço. A medida do lado EF, 3 traços. Vamos agora comparar as medidas dos lados e ângulos em destaque nesses 2 triângulos. Então, vamos lá. Observe que a medida do lado AC é igual à medida do lado DF e, portanto, o lado AC é congruente a DF. Observe que a medida do ângulo C é igual à medida do ângulo F. E, portanto, pessoal, o ângulo C é congruente ao ângulo F. Muito bem. Observe também que a medida do lado BC é igual à medida do lado EF. E, portanto, pessoal, o lado BC é congruente ao lado EF. Conclusão. Os triângulos ABC e DEF possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. E essas 3 condições são suficientes para concluirmos, pelo caso LAL, que os triângulos ABC e DEF são congruentes. Muito bem. Vamos agora analisar o terceiro caso. Caso ângulo, lado, ângulo. Conhecido como caso ala de ângulo, lado, ângulo. 2 triângulos são congruentes quando têm 2 ângulos e o lado adjacente a esses ângulos, respectivamente, congruentes. Vamos compreender melhor esse caso analisando a representação de 2 triângulos. Temos o triângulo de vértices A, B e C. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas de 2 ângulos do triângulo ABC e de um de seus lados. A medida do ângulo A, 1 traço. A medida do lado AB, 3 traços. A medida do ângulo B, 2 traços. Vamos agora representar o triângulo de vértices DEF. Vértice D, E e F. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas de 2 ângulos do triângulo DEF e de um de seus lados. A medida do ângulo D, 1 traço. A medida do lado DE, 3 traços. A medida do ângulo E, 2 traços. Vamos agora comparar as medidas dos ângulos e de um dos lados em destaque nesses 2 triângulos. Observe que a medida do ângulo A
adjacente ao lado AB, ou seja, que toca ao lado AB, é igual à medida do ângulo D, também adjacente ao lado DE. Portanto, pessoal, o ângulo A é congruente ao ângulo D. Observe agora que a medida do lado AB é igual à medida do lado DE. E, portanto, pessoal, o lado AB é congruente ao lado DE. Observe também que a medida do ângulo B, também adjacente ao lado AB, ou seja, que toca ao lado AB, é igual à medida do ângulo E, também adjacente ao lado DE. Portanto, pessoal, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Conclusão. Os triângulos ABC e DEF possuem dois ângulos e o lado adjacente a esses ângulos, respectivamente congruentes. E essas três condições são suficientes para concluirmos, pelo caso ALA, caso ALA, que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Vamos agora para o quarto caso. Caso lado, ângulo, ângulo oposto, conhecido como caso LAA, de lado, ângulo, ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando têm um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes. Vamos compreender melhor esse caso analisando a representação de dois triângulos. Temos o triângulo de vértices A, B e C. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas de dois ângulos do triângulo ABC e de um de seus lados. A medida do lado AB, 3 traços. A medida do ângulo A, 1 traço. A medida do ângulo C, 2 traços. Vamos agora representar o triângulo de vértices D, E e F. Vamos utilizar marcas com traços para representar as medidas de dois ângulos do triângulo DEF e de um de seus lados. A medida do lado DE, 3 traços. A medida do ângulo D, 1 traço. A medida do ângulo F, 2 traços. Vamos agora, pessoal, comparar as medidas dos ângulos e de um dos lados em destaque nesses dois triângulos. Observe que a medida do lado AB é igual à medida do lado DE. E, portanto, pessoal, o lado AB é congruente ao lado DE. Observe que a medida do ângulo A adjacente ao lado AB, ou seja, o ângulo A toca ao lado AB, é igual à medida do ângulo D, também adjacente ao lado DE. Portanto, pessoal, o ângulo A é congruente ao ângulo D. Observe que o ângulo C, oposto ao lado AB,
tem a mesma medida do ângulo F oposto ao lado DE. E, portanto, o ângulo C é congruente ao ângulo F. Conclusão. Os triângulos ABC e DEF possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente, congruentes. E, portanto, essas três condições são suficientes para concluirmos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DF. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Grande abraço e até breve!